Amém. Nós estamos então, olha, na nossa terceira aula, Saber e Viver, e hoje a gente vai dar continuidade à bibliologia. Fique à vontade de participar, levante a mão, faça comentários, a gente quer dar espaço para isso, tá? E eu vou continuar um pouquinho daquilo que nós trouxemos semana passada, tá bom? E nada melhor do que começar com algumas referências bíblicas para dar a base da nossa conversa, tá? Então, a primeira passagem que eu gostaria de ver com vocês é a passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, tá bom? Diz assim, 2 Timóteo 3,16, tá? Então presta atenção, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, tá? Então, essa passagem está dizendo o seguinte, que as escrituras são inspiradas por Deus, é o que nós falamos na aula passada. Inspirada é o quê? Nós entendemos que Deus, ele soprou sobre o homem a revelação dele para o homem. Como esse soprar? Bom, existem teorias diferentes a respeito da inspiração, mas uma que eu considero muito razoável é que Deus, ele usou as faculdades mentais dos escritos bíblicos ou dos escritores bíblicos, supervisionando, controlando a que o resultado final fosse verídico, fosse verdade, fosse segundo o Evangelho. Então, aqui está dizendo, né, que todas as escrituras é inspirada por Deus e ela tem uma função para nós. Ela é capaz de entrar dentro de nós e trabalhar nas porções mais indivisíveis, vamos dizer assim. Hebreus vai dizer sobre isso, por exemplo. Alguém gostaria de ler Hebreus 4,12? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, a maneira como Deus revelou de si para nós, junto a isso o poder do Espírito Santo, tem a capacidade, e aqui Deus está falando isso, tem a capacidade de ir no mais profundo do nosso ser, naquelas porções indivisíveis, e ali jogar luz, jogar conhecimento e mostrar mentiras, ou confusão, ou medos, ou coisas, impurezas que precisam ser removidas. Então a palavra de Deus tem esse poder. Agora, não ache que a palavra é dita, como se eu chegasse aqui e falasse esse livro como matéria é sagrado. Não, o que faz isso é o Espírito Santo por meio da verdade que está na palavra de Deus, certo? Então, eu faço essa distinção para nós não nos tornarmos religiosos, porque religiosos eles criam símbolos sagrados. E nós não temos nenhum símbolo sagrado a não ser Jesus Cristo, que não é um símbolo, é uma pessoa. E aquilo que ele faz é sagrado. E o sagrado para nós, olhando para Cristo, então se tornam as pessoas, né? Eu posso ter mau trato com a Bíblia, deixar ela cair, mas eu não posso fazer isso com uma pessoa. Então, eu faço essa distinção para nós. Mas o poder da palavra está aí, né? Salmo 119, 105, vocês conhecem, né? Que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Está falando dos preceitos do Senhor. Está dizendo da palavra, qual palavra? A palavra revelada. Não está falando da palavra de sonho, da palavra de um pensamento subjetivo que você tem a respeito de Deus. Embora essas coisas possam ter o seu valor, possam ter, como acontece inclusive nos registros bíblicos de pessoas que tiveram sonhos, como José, certo? Daniel, muitos outros. O que nós temos aqui é suficiente e capaz para fazer aquilo que Deus quer causar dentro de nós, tá? Outra pessoa lê 2 Pedro 2. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso. Então, a profecia, ela nasceu do coração de Deus, o desejo de Deus se revelar. Não foi homens falando, Deus, já que o Senhor não falou nada, vamos tentar achar alguma maneira de explicar o Senhor às pessoas. E aí o povo hebreu, começando com o povo hebreu, eles tentaram então formatar Deus dentro de uma linguagem humana que são os registros bíblicos. Não. Foi do coração de Deus tocar em homens e colocar no desejo, no coração desses homens, de vai e revele sobre mim. Mas como eu vou revelar sobre o Senhor? Eu vou me mostrar a você. Como o Senhor vai me mostrar a mim? O como é de diversas maneiras. Mas olha, eu vou colocar pessoas que conhecem a história perto de você. Eu vou dar para você o entendimento. E, mais do que isso, quando você não tiver acesso a pessoas, a histórias, quando você precisar de mais informação, se quiser eu apareço pessoalmente e falo. Como, por exemplo, Moisés, que Deus aparece com Moisés no Monte Sinai, por exemplo, e revela pessoalmente. Por exemplo, Deus ele dá o decálogo lá, né, que é os 10 mandamentos. E, então, assim, Moisés ele tem uma experiência extraordinária e particular com Deus. Né? Não é comum, não é normativo Deus aparecer assim. Mas se ele quiser, ele faz. Então, com quem ele fez isso? Com muitos. Mas com muitos também, Deus ele se revelou indiretamente. Mas isso não faz a revelação menos poderosa. Porque ainda assim continua inspirada. Tá? Então, Deus, ele fala conosco diretamente através da Bíblia. Eu não sei o que acontece que na nossa cultura evangélica, parece que as pessoas acham que se Deus fala em sonhos e visão, é mais poderoso do que o que ele falou na Bíblia. Errado. O que ele falou na Bíblia serve como padrão de medida e de referência a todas as outras revelações que temos. E através desses óculos, a palavra de Deus, é que nós conseguimos julgar se as outras revelações são provenientes de Deus ou não, porque Deus continua revelando sim de maneiras extraordinárias. E quem sou eu para dizer que não, ele não revelou a você em sonho? Quem sou eu para dizer isso? Eu não sou ninguém. Cabe eu ser humilde e atentar ao que você tem a dizer da parte de Deus. Só que, ao você fazer isso, eu vou averiguando se é compatível já com a revelação que Deus nos deu. E se for, irmão, amém. Exato. A peneira é um filtro, né? E tudo que... então, assim, nesse sentido, eu já consigo caminhar por entre a cultura evangélica sem sair do outro lado absolutamente confuso na neura e nas diferentes posições teológicas que existem, tipo de igreja, expressão de fé, fala em línguas, não fala em línguas, esse negócio de dom de profecia existe ou é mentira, e tipo, devo ser do pastor X ou do pastor Y, e aí você vai ficando louco, cara. Você vai ficando louco. Quem é que nos ajuda a manter firme a palavra de Deus? Isso é um cuidado de Deus para nós, porque Ele poderia dar a nós as experiências que são reais, mas que elas, por serem pessoais, se tornam também subjetivas. E aí cada um, na sua subjetividade, interpreta Deus de uma maneira particular. E que não poucas vezes parece contradizer com a experiência do outro. Mas será que a gente está falando do mesmo Deus? Então, imagina como Deus é cuidadoso em se revelar de maneira que ele não fique confuso para nós. Deus não é esse que aparece, sai assim de relance e fala assim, pegou? Pegou? Pegou aí? Deus não é esse que abre um pouquinho do vão da porta e fala assim, olha a mim de um lance só. E aí você me interpreta. Deus não é assim. Acho que é por isso que ele deixou a palavra de Deus
Isso. Exatamente. Ele deixou a palavra de Deus, junto a isso, ele deixou o testemunho do Espírito Santo testificando a respeito da palavra de Deus no nosso coração, e também deixou a pessoa de Jesus Cristo, que é o Verbo, a palavra encarnada de Deus para nós. Então, assim, só que o Espírito Santo ele não é palpável, e Jesus, homem, não está aqui. Ele está aqui, mas não como homem, certo? Entre nós, assim. Como uma pessoa física, ele não está. Se quiser, ele pode aparecer, mas ele não está. Mas o que está? O que é palpável? O que é matéria? O que eu posso recorrer sempre? A palavra de Deus. Então nós não podemos menosprezar isso. Isso não está aquém. Não é só porque foi escrita há 2000 anos atrás que não é atual, não é relevante. E que o sonho de ontem à noite é mais relevante do que... Não, porque Deus não mudou. Deus, ele não é igual a tecnologia que fica obsoleto, né? Assim, olha, o que eu escrevi 2000 anos atrás, hoje parece que não serve nada. Então, não. Tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passa. Então, existe também essa passagem bíblica, que todas as coisas desse mundo passa, mas a minha palavra subsiste. Por quê? Porque a palavra de Deus é o padrão de medida com que se mede todas as outras coisas que se levanta como uma suposta verdade. É a referência máxima. É o padrão definitivo da fé, está aqui, a palavra de Deus. O que eu posso conhecer de Cristo Jesus está na palavra de Deus. Jesus Cristo é muito mais do que a palavra de Deus. Só que o que eu preciso conhecer como base de Jesus está na palavra de Deus. A partir desse conhecimento, Jesus vai se revelando mais. Não é em contradição à palavra de Deus que Jesus vai se revelando mais. É incoerência total, porque ele não veio abolir ou contradizer a lei, ele veio cumprir. Pois não. Porque como se a gente for para a revelação, até nos apóstolos e tal, tem como a base de inspiração, mas tem também a questão humana também ao falar. Então eu entendo que o mais importante realmente é Jesus como chave hermenêutica mesmo, como tradução de toda a Bíblia. Eu acho que o Verbo encarnado, ele realmente é totalmente suficiente para entender, porque a gente vê a personalidade de Jesus e essa intimidade com Jesus, o que a gente consegue ver a personalidade de Deus em Jesus, pelos atos, pelo que ele fala. Então, esse Verbo encarnado realmente é a chave hermenêutica para tudo que a gente vai precisar. Porque se a gente conhecer mais de Jesus, a gente vai entender o caráter de Jesus e vai conseguir traduzir tudo que a gente precisar pelo caráter dele. É aquele negócio, eu conheço o pastor Fábio, e o pastor Fábio falou isso. Certeza que ele não falou, porque eu conheço ele. Então, se eu te conheço, eu vou saber se você falou aquilo ou não, porque eu conheço seu caráter. Então, se a gente conhece o caráter de Jesus, a gente vai entender, poxa, mas isso aqui é tão confuso, mas Jesus nunca iria permitir isso, porque eu conheço. Então, realmente, Jesus como chave hermenêutica, eu acho que é o mais... Você está usando uma expressão, né, Jesus chave hermenêutica, que é uma maneira extraordinária de interpretar a Bíblia, que é a maneira única correta para mim. Que quando a gente estiver na aula sobre hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, a gente vai trabalhar muito nesse ponto, que é uma das grandes questões hoje também dos maus usos da Bíblia, né? De você não saber usar a Bíblia para apontar aquilo que realmente ela existe para. E com isso você incorre a muitos erros. Bem intencionados você ainda, mas né, com esses possíveis erros. Então a gente vai ver isso, né, especificamente quando entrar na aula. É importante conhecer, usar a Bíblia, devido a tantas religiões hoje, tantas pessoas através da sua emoção e através até mesmo de doutrinas, faz a gente se conduzir como uma folha seca, né? A Bíblia fala que se a gente tiver cuidado de conhecer, aí vem com uma folha seca em cada lugar, ali eu vou para outro e vai pela situação, não vai pela verdade do que a Bíblia revela ao nosso coração, de quem é realmente, como o irmão está falando ali, né? Jesus. Através da Bíblia que você vai conhecer Jesus, não tem outra maneira.
Aí sim, a partir do momento da introdução, da intimidade, você consegue ter essa intimidade com Cristo para começar a entender esse mundo espiritual que a Bíblia nos revela, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, olha, prosseguindo aqui para a gente, algumas implicações do que nós temos falado. Nós temos falado que a palavra de Deus é autoridade absoluta. Quem é autoridade absoluta é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós estamos dizendo é que a palavra de Deus revela fidedignamente Jesus Cristo. Então é autoridade. Deus escolheu e inspirou a que o que temos em mãos, a Bíblia, fosse uma revelação fiel de Jesus. Certo? Então, quando de tudo eu ficar na dúvida, na minha subjetividade, nas minhas experiências, nas circunstâncias difíceis da minha vida, eu não saber, será que Deus ele realmente está lá me atentando para mim? Será que realmente Jesus Cristo está me respaldando diante dos meus pecados, a que eu não seja condenado? Será? Leia a Bíblia. Deixe ela abrir a sua mente. Deixe ela trazer a consciência. Mas será que é de Deus? Então é uma questão de fé. Nós estamos dizendo sim, é de Deus. É de Deus. E é por isso que se você ler a Bíblia apenas como um pesquisador, já vindo com esse preconceito, certo? Dificilmente você vai encontrar algo que lhe seja edificante. Muito pelo contrário, você vai poder criar um livro dizendo por que nós não devemos confiar na Bíblia, por exemplo. Então é de fato sim uma questão de fé, em muitos pontos. Tá, mas olha só que interessante, como a gente acredita que a Bíblia é autoridade, ela revela Jesus Cristo, todas as logias que existem no mundo, todas. Você vai na universidade e aí você pode escolher o que estudar, né? Então tem gente que está fazendo pedagogia tal. Eu coloquei aqui uma lista, não é exaustiva, mas geologia, biologia, física, astrologia, arqueologia, historiologia, sociologia, psicologia, antropologia, filosofia e teologia, inclusive. Todas essas devem estar subordinadas à palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que a palavra de Deus deve limitar os estudos dessas logias, porque daí seria um insulto. Quando Deus falou assim para Adão e Eva, vão e cuidem do mundo, dominem sobre os peixes do mar, sobre todos os animais da terra. Em outras palavras, Deus estava falando assim, olha, use as logias para que você viva da melhor maneira possível. E eu não estou aqui para ficar ditando para você quais elas são. Vai e estude. Então as logias é de Deus, gente. Todas elas é de Deus. Claro que a gente entende que algumas chegam a algumas conclusões que não combinam com Deus. Mas o estudo em si a respeito daquilo é de Deus. Tá? Não existe uma logia que não seja de Deus. Isso quebra um paradigma. Por exemplo, eu cresci, quando criança, eu falava que filosofia não era de Deus. A Bíblia é uma filosofia. A teologia é uma maneira de fazer filosofia. Você, por exemplo, fazer um trabalho na escola em que você tenha um critério de argumentação, isso é uma filosofia. Você está seguindo um filos. Tá? A gente não tem a capacidade de selecionar. Porque tem a parte ruim em tudo. A própria religião cristã tem gente que toma atitude que não convém com Cristo. E aí você fala que toda religião, que todo o cristianismo é ruim. Não é. É aquela pessoa que não está entendendo. Isso. A mesma coisa é medicina. A gente fala, os médicos querem ser Deus. Os médicos que não entenderam. Por exemplo, eu conheço os médicos que falam, a gente só alivia a dor, a gente não traz cura. Quem cura é Deus. Eu estou... E quem deu o cérebro àquele homem? Foi o próprio Deus. Então a gente vai ver que a origem... Tudo é de Deus, a gente tem que celebrar, gente. Né? A gente tem que celebrar. Eu celebro, por exemplo, a capacidade que Deus deu aos homens de criar vacina. Eu celebro. Talvez você tenha uma outra interpretação, mas para mim é motivo de celebração. Por exemplo, quando nós podemos fazer transplante de coração, gente. Isso é extraordinário. Né? Então, veja só que todas as ciências elas estão subordinadas à palavra de Deus, não no sentido de que a palavra de Deus as limita. Porque a Bíblia não foi escrita com essa intenção. É óbvio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a Bíblia ela não tem medo com que se jogue luz sobre a verdade. Porque ela é a verdade. Ela não está coçando a cabeça e falando assim, será que daqui, vamos dizer, 100 anos, quando o homem ficar mais inteligente ainda,
as descobertas foram mais avançadas, eles vão descobrir a minha incoerência. Você está entendendo? Nós não precisamos ficar com medo. Por quê? Porque ela é padrão definitivo do que é verdade. Com isso, eu não estou querendo dizer, por exemplo, tá, que por exemplo, vou dizer o seguinte, existem alguns dados na Bíblia que cientistas questionam, certo? É a crítica. Mas é muito interessante que até hoje não se provou nada contrário à Bíblia, nada. O que se tem é teorias contrárias, teorias. Nós não devemos ficar com medo disso. Nós não devemos ficar com medo de que de repente o mundo ele não foi criado. Ele foi criado, tá? O que nós não devemos bater a tecla em cima de é em coisas minuciosas a respeito da criação. Você está entendendo? Por quê? Porque tem muita linguagem poética, tem muito estilo de linguagem que a gente chama de figurativo, que se você quiser entender literal, você pode, mas não necessariamente. Entendeu? Não necessariamente. Tá? Então, o que é verdade absoluta é a intenção de Deus revelada no coração do homem, de que Deus ama a humanidade e que existe um caminho de vida. E que Deus começou esse caminho de vida através de Israel e foi ampliando e foi preparando todo Israel para ser uma representatividade daquele que haveria de vir. Você está entendendo? Então, nisto aí não existe incoerência nenhuma. E toda a arqueologia, todas as fontes literárias, que nós já falamos isso na aula passada, sustentam tudo isso. A gente está num lugar muito seguro. A gente tem que entender também que há uma cobrança ultra exagerada de provas em cima da Bíblia. Se a gente for para a história comum, tem muita coisa da história comum que não há prova científica, arqueológica nenhuma. Que a gente chama de teoria. A história está aí. Exato. A história está aí. Em cima da Bíblia, há um questionamento ultra mega exagerado. E a gente também, como cristão, a gente não pode ir querendo provas da Bíblia para a gente se animar. Porque se a gente for para isso, a fé serve de quê? Então nós vivemos de fé. A gente não necessita de nada palpável para a gente acreditar no que a gente acredita. Se a gente for para esse lado, a gente também chega no lado extremo. Exato. Então nós não necessitamos de prova alguma para provar coisa nenhuma. Sim. Tá certo. Olha só, vamos continuar aqui. Quando nós falamos da veracidade das Escrituras, né? Nós estamos querendo dizer o seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é o padrão definitivo da verdade. O ponto de referência segundo o qual deve-se medir qualquer outra alegação de veracidade. Já dissemos sobre isso. As declarações verdadeiras, então, são aquelas que se conformam com a Bíblia, caso contrário, são falsas. Aí você fala, mas tem algumas questões que não parecem fazer sentido. Quando você interpreta a Bíblia, você tem que pegar qual é o propósito daquele livro, naquele contexto, o que ele quer passar através daquela mensagem. Tá? A maioria das aparentes contradições na Bíblia, ou do que as pessoas falam a respeito da Bíblia, é uma negligência imediata ao contexto do próprio livro. Certo? E depois é uma negligência do livro dentro de todo o progresso da revelação divina. É uma grande negligência. Então as pessoas não conseguem encaixar. Vou dar um exemplo bem clássico aqui, como por exemplo o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes parece ser uma contradição ao resto da Bíblia. Por quê? Porque ele fala que nada tem sentido. Que a vida debaixo do sol parece que não vale a pena viver. Ou seja, poxa vida, eu estava esperando encontrar esperança na Bíblia, eu abri Eclesiastes e encontrei a desejo de me matar. É que você não entendeu que ele quis ser ele quis ser proposital em mostrar que debaixo do sol, de fato, a vida não tem sentido. Para preparar você a possibilidade de que de repente a vida se explica para além do sol. E para além do sol a gente tem muita coisa na Bíblia que fala sobre. Vocês entenderam? Então é uma aparente contradição, mas não é.
é porque você ainda não entendeu Eclesiastes dentro da revelação total divina. É por isso que a gente não pode, por exemplo, querer pregar em um versículo isolado sem entender o contexto imediato e, dentro do contexto imediato, como aquele livro se encaixa dentro da proposta do Evangelho de Deus, tá? Quando você faz isso, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Você não precisa ser extraordinário. É assim que se interpreta. Então, só nisso a gente já vê que uma grande leva de pessoas toda hora está pisando em cima da Bíblia. Está desrespeitando o bom senso na interpretação. Olha lá, a suficiência das Escrituras. Dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção. E que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação e obediência. Todas. O ensino bíblico sobre a suficiência das Escrituras nos dá a confiança de que seremos capazes de encontrar aquilo que Deus exige que saibamos, pensemos ou façamos. Gente, quanta gente na neura, numa angústia, numa culpa, dizendo, será que é da vontade do Senhor? Meu querido, Deus não exige de você aquilo que Ele não revelou. E para coisas que Ele não revelou, Ele espera que você simplesmente use o bom senso e obediência daquilo que Ele já revelou. Porque para muitas coisas Deus te deu a liberdade para você escolher, e isso vai louvar o nome dEle, quando você usar a sua liberdade da melhor maneira possível, ainda incorrendo a um erro possível. Não um erro moral, eu digo, mas de repente não a melhor escolha. Eu achei que ia dar certo, mas não deu. Tudo bem, meu filho. Tipo assim, você aprende com erros também. É normal, é normal. Então, quanta gente bitolada, querendo a vontade específica de Deus para uma situação. Deus, é com ela que eu devo me casar, que apareça um anjo, que um passarinho, quando eu acordar, esteja pousando na minha janela. Sei lá, o cara viaja. E Deus fala assim, não é assim. Até posso fazer, se quiser. Mas não é assim. Eu já te dei, o que eu quero que você saiba está aqui, na palavra de Deus. E se tem algo a mais que eu quero lhe revelar, eu vou ter o jeito que eu revelar, você vai ter certeza. Mas se você não achar na Bíblia e eu não te revelar, fique tranquilo. Eu não te criei para você ficar confuso, atormentado. Eu quero que você esteja em paz, viva em paz, né? Então, gente, isso é um alívio para nós. A gente pode fazer... às vezes acontecem situações, a gente está servindo a Deus no ministério e a gente chega ao Senhor, Deus, qual é o caminho agora para o ministério? O que eu devo fazer? O que eu não devo? Não é que um caminho tem pecado moral e o outro não. São todos aparentemente bons, corretos. E se Deus não fala nada, a gente usa o bom senso e escolhe um. Pronto. E se deu errado? Deus amaldiçoou. Ah, mas Deus, então por que o Senhor não revelou? Não, para com isso, gente. Para com essa mentalidade. Tá? A palavra de Deus, ela revela tudo aquilo que Deus quis revelar. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Mais ainda, com o avanço da história da redenção, mais palavras de Deus foram sendo acrescentadas, registrando e interpretando essa história. Por conseguinte, no tempo da morte de Moisés, os primeiros 5 livros do nosso Antigo Testamento eram suficientes para o povo de Deus da época. Ou seja, trocando em miúdos, Deus, ele respeita o progresso da sua revelação na história. Tem um processo aí, que é progressivo. O povo lá de Moisés, por exemplo, não se espera que ele fizesse aquilo que foi revelado às igrejas do Novo Testamento. Porque Jesus não havia chegado ainda. Certo? É com esse juízo, por exemplo, que se julga quando Davi teve muitas mulheres. Ora, se Davi fosse da época da igreja, certamente a mão de Deus pesaria sobre ele, sobre essa questão. E não é que Deus mudou, é que o seu processo foi se aumentando com o tempo. E quanto mais revelação, mais responsabilidade nós temos. É por isso que nós somos indesculpáveis também, porque Cristo já veio, Ele já fez. Né? Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que levar isso em consideração também. Que as cartas
ou os livros foram escritos para as pessoas daquela época, embora sirva para nós. Mas foi tendo em mente, em primeiro lugar, aquelas pessoas. E aquelas pessoas não tinham a revelação que eu tenho hoje. Então não é justo eu chegar para eles com um pacote de teologia sistemática e julgá-los baseado no lugar confortável que eu estou hoje. Você não estava lá? O que você sabia de Deus? O que você poderia saber de Deus sendo um circunstante de Moisés? Você tinha um Pentateuco. E a tradição oral dos seus pais, a história recente de um povo liberto do Egito. Você tinha, de repente, filhos de uma geração que sobreviveu ao deserto. Que a geração toda morreu, mas os filhos entraram na Terra Prometida. Você tem isso. E quem é Deus, assim, para aquelas pessoas daquele tempo? É um Deus pessoal. Porque Ele revela a nós. É um Deus que é um Deus santo. Porque Ele deixou um caminho que não é de qualquer jeito que eu sirvo a Deus. Existe o tabernáculo. Existe um ritual, uma procedência. Deus está perto. Deus nos quer bem. Ele nos alimenta com maná. Você está entendendo? Eu estou só usando o Pentateuco para criar e entender uma teologia sobre Deus. E nós aproximarmos da Bíblia assim também é muito saudável. Sabe? Isso que eu estou falando, aliás, é o que se chama teologia bíblica. A teologia sistemática pega tudo e joga o pacote em cima de você e fala assim, Deus é assim, e você pega de Gênesis e Apocalipse. A teologia bíblica não. Ela fala assim, não, vamos estudando Deus de pouquinho a pouquinho, do modo como Ele foi se revelando ao longo de toda a história. Tá? Beleza, vamos adiante aqui por causa do nosso tempo. Tá? Então, olha, a suficiência das Escrituras nos lembra de que não devemos acrescentar nada à Bíblia. Não precisamos. E nem equiparar a algum outro livro escrito da Bíblia. Tá? A suficiência das Escrituras nos lembra de que devemos nos contentar com aquilo que Deus nos disse nas Escrituras. Ele pode dizer muito mais. Eu digo, Ele vai dizer. Mas o que Ele diz é em confirmação àquele que Ele já disse. Tá? Olha só interessante então, a harmonia e a unidade das Escrituras. Escrita em épocas diferentes. São 16 séculos de extensão. Você pega Moisés até João. Né? E aqui a gente tem mais ou menos 1.600 anos, ou 1.500 e alguma coisa. Você tem pelo menos 35 autores diferentes na Bíblia. Ela foi escrita em condições diferentes. Muito diferentes. Foram escritas em circunstâncias diferentes. Tá? Com propósitos diferentes. O propósito da Bíblia tem um, mas ele vai se agarrando a vários propósitos específicos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. O livro de Mateus, ele foi escrito com o propósito de convencer os judeus, de que Jesus era o Rei Messias. Olha que interessante que Mateus é o único livro que começa descrevendo a genealogia de Jesus. Por que os outros evangelistas não fizeram isso? Porque os outros evangelistas não estavam preocupados em convencer necessariamente os judeus. Embora também os judeus, mas eles tinham em mente os gentios. Por que genealogia? Mostrando que Jesus veio de que raiz Jesus veio? Raiz de Davi. Davi, quem é? Um judeu. Olha que interessante. Então, a genealogia não está só em Mateus por acaso, porque ele achou que ia ficar legal começar o livro assim. Não, porque tem um propósito, tem uma razão por detrás. Ele quer convencer os seus leitores, falar assim, não, ele está falando, olha aqui quem ele está falando. Veja ali, por exemplo, em outro momento, Mateus 1, falando de Abraão, o pai da fé, o pai dos hebreus. E ele vai traçando uma genealogia até chegar em Jesus. Ele passa por Raabe, uma prostituta, mostrando assim, já preparando as pessoas, falando, olha de onde Jesus está vindo e para quem ele veio. Preste atenção já na sua genealogia. Tá?
que é isso? Isso é um propósito. Isso é o propósito do autor. Então, a Bíblia é uma coleção de propósitos distintos, mas que se une em coerência a um propósito maior, que é a apresentação de Cristo Jesus para a humanidade, tá? Que a gente chama de a mensagem coesa, tá? Características da Bíblia, rapidinho. Uma fonte divina, ela é supracultural. O que significa isso? Que ela está para além de todas as culturas. Está para além de todas as culturas. Aqui que está uma grande questão também na interpretação. Muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de aplicar a Bíblia hoje porque ela aplica aquilo que era específico ao tempo de então. Vamos, por exemplo, usar aquela passagem que as mulheres devem ficar caladas no templo. Isso é Paulo falando. Se eu não me engano, é Timóteo. As mulheres devem ficar caladas no templo. Então, o que a gente faz? Bom, se a Bíblia é supracultural, serve para todas as culturas, então hoje, no domingo agora, eu vou pregar que mulher nenhuma agora pode ministrar nem dar testemunho na igreja, não. Ela tem que ficar calada. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma agressão ao que a verdade do Evangelho significava nas dificuldades daquele tempo, que eram específicas, que Paulo nem está escrevendo nem para todas as igrejas, não. É para uma igreja específica que estava sob o cuidado de Timóteo. E querendo transportar isso para nós, achando que a nossa situação é exatamente igual. O que está por detrás, gente, é o respeito, a dignidade dos papéis de cada um e o que convém e o que não convém. Para nós hoje, a situação é absolutamente diferente. Mulher pode falar e deve falar. E quando falar, deve ser honrada. Tá? E Provérbios também fala da mulher apreciada, da mulher valorosa, o que fala? Que ela compra, vende, administra, faz tudo. Então, quer dizer, conhecer a Bíblia já coloca isso daí. Isso. Então, se fecha. Exato. Ficaria apenas naquilo que o senhor pregou, e Exato. sairia pregando isso como uma verdade absoluta, Uhum. mas não Então, aprende a palavra. aí você fala então, né, irmã, por que Paulo então falaria isso? Que as irmãs deveriam ficar caladas? Muito provavelmente, e é aqui que a gente conhece a situação da igreja, através disso. Que as mulheres, elas estavam querendo se impor sobre os homens, estavam ociosas, tinham viúvas na igreja, estavam sem o que fazer e estavam dando pitaco em tudo. Aí chegou isso para Paulo, falou, eu não estou conseguindo segurar as mulheradas. Aí convém que as mulheres fiquem em silêncio. Quando as mulheres liam isso, elas entendiam o que contexto Paulo estava querendo dizer. Não é que ela tem que ficar em silêncio sempre, elas entendiam. Aí nós vamos ler depois de 2000 anos para a nossa igreja e falar assim, não, então mulher não pode pregar. Não, peraí. Você está entendendo? Então, isso é um desrespeito à situação específica. Então, quando a gente fala que é supracultural, o que é supracultural? Não são as aplicações da Bíblia, porque as aplicações mudam. Mas é o conteúdo e o princípio por detrás. Por exemplo, o princípio do amor, supracultural. Jamais vai deixar de ser relevante e assim como ele deve ser, tá? Suficiente para o ensino, ela é rica em diversidade, estilo e personalidade, ela é coerente em conteúdo e propósito, ela é inerrante, ou seja, não contém erros, ela é infalível, não leva você a um lugar de beco sem saída, te leva a um lugar assim em que você fala, puxa, fui enganado, certo? E por último, é a verdade, tá? Beleza. Alguma pergunta, algum comentário? Pois não. Fora, eu estava ouvindo, fora que tem muitos líderes, pastores, principalmente lá no Brasil, que a gente vê muito, usando a Bíblia com uma certa maldade disfarçada de bondade, né? Para extorquir, para fazer muitas e outras coisas, né? E tipo assim, aí a pessoa vai, não, mas está lá escrito na Bíblia, então o pastor está certo. Isso. Mas vocês estão sendo livrados, vocês já estão, né? Muitos de vocês já têm esse entendimento, mas uma das razões desse curso é justamente isso. Para você saber se situar e falar assim, cara, eu já sei onde está o erro aí, entendeu? E uma vez que você tem isso na sua consciência, no seu coração, você está seguro. Você já não se sente abalado,
alguém vem com uma palavra que parece ser o evangelho, você fala, até quase que me encantou, hein? Mas não. Só que não. Então, é isso aí, tá? Alguém mais? Porque tem algumas palavras que mexem com a gente, né? Quando você coloca Deus no meio de um discurso, você coloca assim, Deus falou comigo, e usa essas estratégias para poder, tipo, aliviar, né? Exemplo, tá acontecendo muito um vídeo aí de uma menina que sequestrou uma criança, né? Numa cidade no Brasil, tá super arrumado, num carro de valor de 120 mil reais. Porque as pessoas geralmente assim, sequestram uma pessoa de cara feia, estranha e tal. Então, às vezes, é isso. Você achar que um discurso, para ser ruim, ele precisa ser estranho, não. Às vezes ele vai ter uma capa de beleza para te enganar. Sim. Que é o velho ditado, né? A melhor mentira é aquela que mais se parece com a verdade. Né? Então, é por aí mesmo. E engana mesmo, né? Engana mesmo. O que eu acho interessante da Bíblia é justamente quando a gente consegue nos entendermos através dela, porque até nós mesmos, se não tivermos condições de entendimento próprio, a gente é enganado. Exato. Porque muitos problemas hoje em religiões são as emoções, porque a gente às vezes prefere deixar a emoção fluir de que a verdade no nosso meio. Quando você está falando de Deus falar conosco, a gente tem que ter muita sabedoria e entendimento na palavra, para que aquilo que Deus falar para a gente é verdadeiro, para que você tenha cuidado, porque o problema não é o que Deus fala, é o que a gente fala para as pessoas. Porque a Bíblia fala da gente ter cuidado do que fala, até usando o nome de Deus, para que depois as pessoas não botem culpa em Deus. Então a Bíblia ela é o fundamento de toda uma verdade para nossas vidas cristãs, pessoalmente. Porque o mundo, infelizmente, eles ignoram essa verdade, porque tudo é funcionado, conectado com a Bíblia. Né? E verdade. Não querem. Samuel, levantou a mão? Em cima do que o Gustavo falou, como é interessante, como é bom a gente poder estudar a Bíblia, né? Ter essas oportunidades. Uma coisa que eu percebo em algumas pessoas lá no Brasil, onde a gente conviveu por muito tempo, como a pessoa interpreta a Bíblia, né? Ou deixa de interpretar ela, e às vezes pela questão do sentimento, da emoção, né? Como é comum. É verdade. Na minha região você vê pessoas, eu vou para uma irmã Beltrana, que lá ela tem uma palavra para dizer. Mas você tem a palavra ali do seu lado e você vai com uma pessoa. E a palavra viva dentro de você, Cristo, né? Então. Você vai passando muito para poder dar uma revelação. Então fica muita. Poxa, o que é que acontece com essas pessoas? Que elas não vão para a palavra, né? E eu acho que também tem uma coisa do diabo de querer enganar as pessoas, até dentro da igreja, né? As pessoas, eu estou falando das pessoas vidas salvas, né? Sim. Ela está com a palavra ali perto dela, que ela pode ir. Não, ela vai para a irmã Beltrano. Então, o que a gente vê hoje, irmão, né? Que vocês sabem, vocês convivem nessa cultura, existe uma negligência à revelação de Deus. Uma grande negligência. E as pessoas estão achando que aquilo que eu chego e falo assim, olha, Deus me revelou essa noite, é mais fresh do que isso aqui. A palavra de Deus é sempre fresh, porque ela fala daquilo que nós somos codificados. É um manual de fábrica. Em algum momento o manual de fábrica deixa de ser relevante? Ele só deixa de ser relevante a partir do irrelevante, né? Deixa de ser relevante a partir do momento com que o objeto do que ele diz a respeito não existe mais. Enquanto seres humanos, a palavra de Deus sempre é um manual de fábrica que vai nos ajudar a nortear. Como que nós somos consertados? Como se conserta esse ser humano? E para você entender o manual, você tem que ler ele por partes. E no todo, existe uma única imagem só. É como um mosaico, né? É um manual diferente. Não é que você tem um processo enorme para a transformação do começo do ponto A até o ponto X, e aí você vai em cada livro. Não. É um evangelho só, uma verdade só, um impacto só sobre a sua vida que prolonga por toda a sua vida. O mosaico é o seguinte, são todos os livros da Bíblia. Pensa cada peça de um quebra-cabeça.
sendo um livro da Bíblia, certo? Então a gente tem 66 peças nesse quebra-cabeça. E cada quebra-cabeça tem uma mensagem e tem um progresso de revelação divina, né, dentro daquele quebra-cabeça. Mas você vai montando Gênesis, Êxodo, pensa comigo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí você vai indo. Chega no final, Apocalipse. E você vê uma continuidade nessa história, uma coerência. Quando você dá um passo para trás no quebra-cabeça, a imagem que você tem é do Filho do Homem, Cristo Jesus. De modo que se você tira uma pecinha do quebra-cabeça, fica faltando uma partezinha de Jesus, da revelação Cristo Jesus. Se você tiver isso em mente, você está tranquilo. Amém? Esse é o nosso desejo. Amém. Pai, obrigado por essa manhã, por esse tempo juntos, ó Deus. Nós te agradecemos porque nós temos esse privilégio de abrir a tua palavra e abrir o nosso coração e deixar, ó Pai, o teu poder fluir em nós, a tua revelação, mudar, ó Pai, a nossa consciência. Pai, nos ajude a sermos portadores, vozes ativas da tua verdade, do teu evangelho, assim como revelado na palavra. Pai, obrigado pelos meus irmãos aqui, por esse dia, em nome de Jesus. Amém.